Fala pessoal, agora a gente tem uma questão do IME, que você vai perceber que ela é mais chata de entender e de desenhar do que de resolver. Ele fala o seguinte, sejam uma circunferência C com centro O e raio R e uma reta R tangente à circunferência C no ponto T. Vamos começar o desenho então. Eu tenho uma circunferência, que ele chamou de C, e com raio igual a R. E eu vou pegar uma reta R, que vai ser tangente à circunferência no ponto que o exercício chamou de T. Perfeito. O centro da circunferência fica bem em cima do ponto de tangência, porque lembra que sempre que eu tenho reta tangente à circunferência, o exercício começa do mesmo jeito. Eu ligo o centro no ponto de tangência e marco o ângulo reto. Né? Isso daqui é um raio da circunferência, que é rão. Aí ele fala, traça-se o diâmetro AB oblíquo a R. O que é oblíquo? É uma coisa que não é paralela. Então, eu vou pegar e desenhar um diâmetro qualquer, certo? Que não seja paralelo à reta R. O que o exercício fala pra gente? Que PQ é a projeção desse diâmetro AB sobre o segmento, sobre a reta R. Então, projeção é sombra, né? Então, eu vou pegar a sombra do ponto A, projeção ortogonal do ponto a projeção ortogonal desse ponto B. Esse é o ponto P, esse é o ponto Q. E a sombra do diâmetro AB, portanto, é esse segmento PQ. Aí ele fala, a razão entre OQ e o raio R é raiz de 7 sobre 2. Razão é divisão. Então, o que ele está falando para a gente aqui, OQ dividido por R é raiz de 7 sobre 2. É só um jeito complicado de ele te dar a medida de OQ. Porque se eu passo o R multiplicando para lá, a gente conclui que OQ mede R raiz de 7 sobre 2. Perfeito. E aí ele pergunta qual que é a medida do ângulo em radianos entre a reta B e PQ. Então, para eu medir esse ângulo, eu vou precisar estender essa reta até que ela encontre a reta R. Esse é o ângulo θ cuja medida o exercício está te pedindo. Então, vamos por partes, né? Isso eu sei que mede R. O enunciado me deu a medida do segmento OQ, que é R raiz de 7 sobre 2. E como eu formo um triângulo retângulo OTQ aqui embaixo, eu consigo descobrir a medida do cateto que falta. Como? Fazendo Pitágoras. Então, eu vou olhar agora para o triângulo OTQ e eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, eu tenho que TQ, que é o cateto de baixo ao quadrado, mais R, que é o cateto de pé ao quadrado, vai ser a hipotenusa R raiz de 7 sobre 2 ao quadrado. Se eu elevo essa fração ao quadrado, lembra que o quadrado serve para todos os termos da fração, né? Serve para o R, serve para a raiz de 7 e serve para o 2. Raiz de 7 ao quadrado fica 7, R ao quadrado fica R ao quadrado, sobre 4. Então, TQ ao quadrado vai ser 7R ao quadrado sobre 4 menos o R ao quadrado, que veio da esquerda subtraindo. Eu vou tirar esse mínimo múltiplo comum. Deixa eu esconder isso aqui, que a gente não vai usar mais. O MMC é 4. E eu vou ficar com 7R ao quadrado menos 4R ao quadrado, que é 3R ao quadrado sobre 4. Gente, se TQ ao quadrado é 3R ao quadrado sobre 4, é porque o TQ vai ser a raiz disso, e a raiz dessa expressão aí vai ficar R raiz de 3 sobre 2. Esse número já é um pouquinho suspeito, né? Porque o raiz de 3 sobre 2 já indica, né, o valor de um seno, de um cosseno, que é conhecido. Tem ângulos notáveis que tem seno e cosseno igual a esse valor. Bom, então essa medida aqui é R raiz de 3 sobre 2. Perfeito.
para eu descobrir a medida do θ, né? Sempre que eu preciso relacionar a medida de um lado com a medida de ângulo, é um exercício de trigonometria. Então eu vou ter que procurar alguma razão trigonométrica que use o θ. Não me parece muito útil que a gente pense nesse ângulo θ lá naquela ponta. Porque beleza, tem 3 triângulos retângulos que tem o θ como ângulo agudo. Só que esses 3 triângulos retângulos têm pedaços, têm lados cujas medidas são desconhecidas, né? Eu não tenho muito como aproveitar esse θ naquele canto. Então talvez seja uma boa ideia para esse exercício você procurar um lugar mais proveitoso para você colocar esse θ. E a gente sabe que a nossa principal ferramenta para mover ângulo de lugar, para copiar a medida de ângulo de uma parte da figura para outra, é usar a reta paralela, certo? Então, olha só, como as medidas todas da figura estão concentradas aqui nessa parte da direita, eu tenho essas 3 medidas, isso eu sei que é um raio, isso eu sei que é um raio. Se eu conseguir trazer o θ para algum lugar mais para esse canto da figura, eu tenho mais chance de eu conseguir encontrar alguma relação proveitosa. Bom, eu vou então traçar uma reta paralela a essa reta R, passando aqui pelo centro. Quando eu pego essa reta paralela, vamos dizer que ela termina aqui no ponto, sei lá, no ponto C, certo? Esse OC, por construção minha, é paralelo à reta R. Então, se o OC é paralelo à reta R, o diâmetro é uma transversal e esse θ vem aparecer aqui em cima. Se esse cara é paralelo à reta R, eu criei um retângulo aqui nesse cantinho da figura. Vê se você enxerga isso. Né? Paralelo, paralelo. Isso é vertical, aquilo também. Então, eu tenho um quadrilátero com 4 ângulos retos aqui. E o que a gente sabe sobre retângulos, gente? A gente sabe primeiro que os ângulos são retos. E segundo, que os lados opostos têm o mesmo tamanho. Então, quando eu olhar com atenção para esse triângulo OBC, o que eu consigo perceber? Primeiro, que ele tem um ângulo θ, cuja medida eu estou tentando encontrar. Segundo, que ele é um triângulo retângulo. E terceiro, que 2 lados desse triângulo são conhecidos. Por quê? O OB é o raio da circunferência, e esse OC tem o mesmo tamanho que o TQ que eu acabei de descobrir. R raiz de 3 sobre 2. Então, de fato, nesse triângulo, dá para a gente calcular quem é o cosseno desse ângulo θ. Ele vai ser o cateto adjacente, que é raio raiz de 3 sobre 2, dividido pela medida da hipotenusa, que é o raio. R corta com R, e eu concluo que o cosseno θ é raiz de 3 sobre 2. Opa, esse ângulo é famoso, né? O ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é 30 graus. Como o exercício pediu essa medida em radiano, né? Para converter de grau para radiano, a gente pode fazer aquele esqueminha, 180 graus está para π radianos, assim como 30 graus está para, sei lá, x. Não usei x ainda, né? Com essa pequena continha, a gente conclui que esse ângulo θ mede, na verdade, π sobre 6 radianos. E, portanto, a resposta correta é a resposta que está no item B. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa resolução. Até mais.